Olá, eu sou Natália Horta, enfermeira, professora do Departamento de Medicina da PUC Minas, coordenadora da pós-graduação em Gerontologia da PUC e sócia fundadora da Cuidadosa. Estou usando uma blusa preta da Rede Longevidade com o símbolo da rede. Sou parda, tenho cabelo liso, curtos e estou aqui hoje com vocês. Olá! Hoje vamos conversar no Núcleo Vida Social sobre relações familiares e cuidado. E aí, para a gente começar a pensar sobre relações familiares, é importante que a gente pare e pense um pouquinho o que é família. O que cada um de nós entende e concebe que seja a nossa família. A gente vivencia hoje diferentes formas de organização da família, seja pela quantidade de pessoas, seja pela ausência de outras pessoas, as famílias unipessoais, seja pela família que eu estabeleço que sou, por exemplo, eu e o meu pet de estimação. Então a família, ela tem como base a relação construída e os laços de afeto, de cuidado de cada um de nós, independente da presença de muitas, poucas ou de nenhuma outra pessoa. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente fala que a família ela é concebida pelas relações, a gente já estabelece uma base nessa concepção que é a relação com o outro ou consigo mesmo. E para a gente poder pensar como a gente estabelece essas relações, elas com certeza passam pelo cuidado. Seja pelo cuidado que a gente pode oferecer para o outro, seja pelo cuidado que a gente recebe do outro. Então, relações familiares e cuidado são temáticas que estão muito relacionadas. Elas estão quase que entremeadas, pensar as relações familiares e pensar o cuidado. Mas e aí? Quando a gente pensa na família, a gente também está falando de uma instância de convivência. A gente está falando de uma instância, como diz a música Família do Titãs, juntos pro que der e vier. E juntos, às vezes juntos conosco. Você com você mesmo, estabelecendo essa família, construindo essa família. Bom, mas quando a gente vai reconhecendo o nosso processo de envelhecimento, a gente vai percebendo o quanto que essa convivência, essa relação com o outro, ela passa a ser uma demanda maior de cada um de nós. Então, pensar a família como essa instância de suporte social fica muito mais evidente no processo de envelhecimento. E aí, é importante que a gente se reconheça como envelhecente, para que a gente já possa estabelecer essas relações e esse suporte social ao longo da nossa vida. Então, se a gente for ver pela legislação do nosso país, a gente reconhece que a família está inscrita lá na Constituição Federal como, por exemplo, a provedora da garantia de cuidados. Mas não pode ser a família sozinha, né? A gente está falando de uma necessidade que deve ser compartilhada entre a família, o Estado e a sociedade. Só que a gente vivencia uma situação muito complexa no nosso país. Porque a família, como já nos diz Carla Giacomin, que muitos de vocês com certeza conhecem, Carla nos faz uma reflexão muito importante de que nessa tríade de família, Estado e sociedade, a única que tem CPF é a família. Então, quando a gente pensa o processo de envelhecimento e as necessidades de cuidado, principalmente na ausência, quando isso remete a um processo de adoecimento, a uma limitação física, a uma limitação funcional ou psíquica, é que essa necessidade de cuidado fica mais revelada. E aí, bem entre parênteses, para quem que sobra? Sobra para a família, não é assim? Então, é uma necessidade urgente no nosso país que a gente estruture, que a gente pense quais são as formas de retaguarda que essa família tem para prover e garantir essas necessidades de cuidado. E aí, basta a gente pensar nos marcos legais que a gente tem. Vamos pensar o Estatuto da Pessoa Idosa. No Estatuto da Pessoa Idosa está previsto lá outros dispositivos de cuidado
que deveriam existir e que infelizmente no nosso país a gente não tem, né? Quantos centros-dias tem no seu bairro? Quantos centros de convivência para a pessoa idosa tem acessível para você? Então é importante a gente pensar o quanto que cada um de nós precisa ser sujeito, cidadão, também na garantia do que está muitas vezes previsto de uma forma muito bacana, muito bem escrito na legislação, mas que há décadas não está sendo executado no nosso país. Então, pensar essa retaguarda para a família é uma necessidade que a gente vivencia hoje, por exemplo, nesse processo de construção, de articulação de um GT, de um grupo de trabalho, envolvendo diversos ministérios para a construção de uma política nacional de cuidados. E a pessoa idosa precisa estar pautada e incluída nessa política nacional de cuidados. Porque nós somos cuidado do nascer ao morrer. Mas as necessidades de cuidado, elas mudam ao longo da vida. E a gente precisa garantir sim a retaguarda de cuidado para a criança, mas a gente precisa também garantir a retaguarda de cuidado no processo de envelhecimento, na velhice com limitações, por exemplo. Então, muito importante e necessário que a gente pense como a gente pode exercer esse cuidado no contexto da família, garantindo a colaboração das diferentes pessoas que compõem essa família, por exemplo, numa necessidade de cuidado mais evidente em um processo de fragilidade, mas também a gente ser sujeito para a garantia desses direitos junto dos órgãos legisladores, né, para que a gente tenha uma política nacional de cuidados. Então, é importante e necessário que cada um de nós possa pensar que envelhecer pode ser acompanhado de necessidades, de doenças, por exemplo, que não nos marcam, que não são a nossa identidade. Nós somos o sujeito que pode ser que tenha ou não determinadas alterações que levem a alguma dependência. Mas e se eu passo por essa experiência? Quem vai empurrar a minha cadeira de rodas? Se eu tiver uma necessidade de apoio, de suporte maior no meu processo de envelhecimento, quem eu posso contar? Como eu tenho construído e regado, alimentado essas relações familiares, essas relações afetivas com as pessoas que me cercam, para que eu possa ter sim alguém que contar. Então, família remete a essa reciprocidade do cuidado e que cada um de nós possa sim colocar isso na nossa agenda e pensar sobre a forma como a gente tem construído essas relações e o nosso próprio cuidado.